Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negando, disse: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pode estar sentado, irmãos. Aí vocês me perguntam, mas o que temos a ver com isso? Tudo. Porque essa palavra é para servo, não é para quem ainda vai aceitar Jesus. E eu me incluo nela. Nós vamos entender o porquê. Pedro é um discípulo muito conhecido. E esta passagem é uma passagem muito conhecida, a qual é marcante aqui que Pedro, por medo, acabou negando o nome daquele que ele confessava como seu único e suficiente Salvador. Aquele que ele falou com todas as letras que ele nunca iria negar, jamais, que ele morreria por isso, mas não negaria. E ele acabou negando. E é muito conveniente para nós olharmos esta palavra e prontamente pensarmos como pode Pedro ter feito isso. Como pode Pedro ter negado Jesus andando ao lado dele. Mas nós vamos entender, irmãos, que no decorrer da nossa vida, nós negamos a Jesus muito mais vezes do que Pedro negou de diferentes maneiras. Nós vamos entender isso. Pedro era um discípulo, se é que eu posso dizer assim, um dos preferidos de Jesus, né? Mas aquele que, durante todo o Evangelho, esteve muito próximo a Jesus, onde diversos diálogos ocorreram entre ele e Jesus. E Pedro, ele seguia Jesus. Durante os 3 anos do mistério de Jesus, Pedro seguia Jesus. E Pedro, ele confessava que Jesus era o Cristo. Lá em Mateus 16, ele, impelido pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus falou isso, ele falou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que havia de vir. E Jesus falou: olha, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou, Pedro. Então, Pedro somos nós somos Pedros, porque nós vivemos debaixo de um evangelho, todos nós aqui confessamos, fomos batizados, confessamos que morremos para este mundo, confessamos que cremos que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias que veio, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E professamos uma fé a qual nós declaramos que vivemos ao lado de Jesus, que Ele é real e que Ele está conosco ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. Então somos Pedro, porque assim como Jesus estava ao lado de Pedro durante aqueles 3 anos, todos os dias, e depois que Ele foi ressuscitado, Ele esteve com Pedro também, Ele está conosco também, eu tenho certeza disso. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e convivemos com Ele diariamente também. Embora nós não vemos Ele em carne, nós ainda assim, a palavra nos garante que somos mais bem-aventurados do que os próprios discípulos, porque Jesus falou que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E nós não vemos Jesus literalmente em carne, mas nós cremos e temos plena convicção de que Ele está conosco. Então somos Pedro, somos discípulos de Jesus. Então Pedro vai falar diretamente de nós. Aqui nós paramos no momento da história em que Jesus pregou os seus 3 anos de evangelho e
as palavras de Jesus, em meio a orgulho, inveja, causou muito alvoroço entre os religiosos, entre aqueles que confrontavam a própria palavra de Jesus. E houve uma grande perseguição em cima da palavra de Jesus, do próprio Jesus e dos seus discípulos. Ao ponto de, para cumprir a Escritura, Jesus foi preso. Foi preso pela verdade que era ele mesmo, a palavra de Deus. Então, Jesus já tinha comemorado a Páscoa, ido até lá Getsêmani, lá ele havia sido preso e tinha sido levado lá. Ele já sabia que ele ia ser crucificado. E os discípulos, naquele momento, haviam todos eles se dispersado. Todos aqueles que andaram do lado de Jesus, na hora que a aflição veio, que a coisa apertou, foram embora, fugiram. Todos aqueles que confessaram que não largariam Jesus. Porque Pedro falou e os outros também falaram. Pedro, ainda movido por muita emoção, decidiu acompanhar o que ia acontecer com Jesus, né? Então, Jesus estava preso. E por conta de perseguição contra a palavra, contra a verdade, porque a verdade, ela veio para confrontar esse mundo. E foi assim com Jesus, e é assim nos nossos dias também. Não há nada de diferente, irmãos e irmãs, em relação a isso. Então o evangelho lá estava sendo perseguido, hoje também está sendo perseguido, está sendo sufocado pelo mundo, pelo sistema. E Pedro tomou uma atitude de seguir Jesus, porém, o mais importante, ele seguiu Jesus de longe. E isso foi crucial para nós entendermos aqui aonde a gente quer chegar. Porque Pedro, ele quis seguir Jesus, mas ele não quis estar ao lado de Jesus na hora do confronto, na hora da decisão. Pedro, ele se colocou numa posição que Jesus estava lá, e ele estava aqui só acompanhando, mas não estava participando com Cristo. A própria palavra diz, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Não assista de longe, mas vai, enfrenta a perseguição, mas vai, enfrente o sistema. Não negue o meu nome. Não assista de longe. Não seja uma multidão vendo as coisas acontecerem. Mas esteja ao lado de Deus em meio às aflições. Mas Pedro decidiu seguir de longe. Pedro, ao ser confrontado com a situação, decidiu assistir às coisas de longe. Irmão, o mundo, ele nos conhece, porque nós vivemos numa esfera espiritual. Todos cremos nisso, amém? Vivemos numa esfera espiritual. E o Deus, ele nos conhece, porque o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, mas o diabo, as potestades, os anjos malignos, os demônios, também nos conhecem. Estamos diariamente sendo bombardeados numa guerra dentro de uma esfera espiritual para nos tirar da presença de Deus. E nós temos que entender que estamos nessa guerra e na hora do confronto não estarmos assistindo e nos posicionando longe das coisas de Deus. E foi isso que Pedro fez. Porque Jesus estava lá sendo acariciado lá dentro de uma grande acariação, né? Um grande questionário lá, porque já era certo que ele seria crucificado. E Jesus sabia disso. Irmãos, o mundo nos conhece. E assim como foi lá com Pedro, o mundo confrontou Pedro. Porque, irmãos, você pode estar nessa situação errada de assistir as coisas de Deus de longe, mas não pense que ainda de longe o sistema, o mundo e a esfera espiritual não saiba que você profere uma fé em Deus. E não basta você estar de longe, o diabo ele quer te derrubar definitivamente e que você negue aquele que você disse que ama e que não iria largar o pé dele. Então, o mundo confrontou Pedro. Olha, você é deles. Você é um deles. O mundo conheceu. Pedro não era conhecido como uma figura, mas a atitude, o jeito de falar. Existiam características em Pedro que até mesmo de boca fechada
aquelas pessoas ali identificaram que ele era alguém da parte de Deus. E hoje não é diferente. Estando ao lado de Deus, ou estando assistindo as coisas de longe, o mundo vai nos confrontar. E ele vai nos confrontar para saber se da nossa parte, qual posição nós vamos tomar. Quando Pedro foi confrontado, Pedro negou. Ele não suportou a pressão, o medo e a angústia, e deixou aquilo dominar a mente dele, e negou a fé. E por 3 vezes ele foi confrontado, por 3 vezes ele negou Jesus, ao ponto de no último esbravejar: eu não conheço, nunca vi esse cara na minha vida. E aí, irmãos, o galo cantou. E aí ele lembrou de tudo aquilo que Jesus havia falado. E aí houve um despertar na vida de Pedro. Mas antes de falarmos desse despertar, a gente precisa entender que nós negamos Jesus, como eu falei aqui, muito mais do que Pedro negou. Então a gente precisa entender primeiro, como assim que eu nego? Como que eu tenho negado? Né? Então, pontos que nos levam hoje a tomarmos essa atitude que Pedro tomou infeliz e acabamos negando a presença de Deus na nossa vida. O primeiro, botei aqui, são ambientes que enfraquecem a nossa fé. Em que ambiente nós estamos andando? Com que tipo de pessoas nós temos conversado? Com quem nós temos falado? Em que tipo de conversa nós temos estado no nosso trabalho? O que andamos conversando com as pessoas próximas? O que nós temos emitido da nossa boca? A boca fala daquilo que o coração está cheio, assim diz a palavra de Deus. Então, os ambientes que nós frequentamos vão dizer exatamente, vão influenciar a nós negarmos Jesus. Porque se nós somos de Deus, uma coisa é Deus nos colocar no ambiente para nós sermos usados e o nome de Deus ser glorificado. Outra coisa é nós, por livre e espontânea vontade, estarmos e insistirmos em estar num ambiente que não glorifica o nome do nosso Deus. E nos fazermos participantes desse ambiente. Por onde temos andado? Pedro estava de longe e num ambiente que não era propício ali dentro de uma esfera espiritual. Por conta disso, ele foi influenciado, foi confrontado, deixou aquilo dominar a mente dele e negou o nome de Jesus. Se nós não tomarmos cuidado da onde nós estamos andando. Ah, Márcio, mas a palavra diz que aonde você botar a planta do teu pé, ali vai ser terra santa. Sim, mas você vai ver que também o próprio Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é por isso que a gente vai andar em qualquer lugar, irmãos. Irmãos, a brasa anda no braseiro, senão ela apaga. E nós, servos do Senhor, temos que andar em ambientes aonde o Espírito Santo de Deus esteja se movendo para Ele falar conosco, para nós sermos movimentados e o nome de Deus ser glorificado. Então, o ambiente, ele vai influenciar nós a negarmos a palavra de Deus. O outro item que vai ajudar a gente a negar são pessoas, e eu me incluo nisso muitas das vezes, tá? Essa pregação, antes de mais nada, é para mim também, acostumados a seguir Jesus de longe. Ou seja, é a falta de posicionamento com as coisas de Deus. Irmãos, nem sempre as nossas declarações são seguidas de ações. Nem sempre o que eu falo, as minhas ações acompanham isso. Mas Deus quer que nós sejamos sim, sim, não, não. Deus quer que aquilo que a gente declara, se a gente declara a palavra de Deus, irmãos, vamos exalar, andar em ambientes e vamos proclamar a palavra de Deus.
Mas como eu acabei de falar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu estou num ambiente onde o Espírito Santo de Deus não está favorecido naquele ambiente, sendo influenciado por coisas que não são de Deus, falando, ouvindo, olhando para coisas que não são de Deus. Irmãos, então significa que eu declaro Deus, mas as minhas ações, elas são contrárias àquilo que eu declaro. Significa que eu estou acompanhando o nome de Jesus de longe e não de perto. E foi isso que Pedro fez. E é isso que muitas das vezes nós acabamos fazendo, sem sentir muitas das vezes. O terceiro é quando a gente negocia os nossos valores por aceitação, por vaidade, por conveniência, por bem-estar, por emoções, por medo. E a gente acaba deixando aquilo nos dominar. E aí quando a gente vê, a gente está num ambiente que não é propício. A gente está falando, ouvindo, olhando que não é propício, pensando que não é propício. E quando a gente vê, Jesus está, a gente nem sabe, mas ele está longe de nós e a gente declarando, mas não tendo ações condizentes com a palavra de Deus. Isso tudo são coisas que, num contexto geral, vai somar e vai culminar com a gente negar a nossa fé, que foi o que Pedro fez. Ele estava num ambiente que não era favorável às coisas de Deus, ele estava de longe enxergando as coisas de Deus, vendo o que acontecia, mas de longe. Ele queria saber, ele queria declarar, mas ele não queria ser participante, não queria agir. E por último, ele achou que ficar ali de longe era conveniente para ele, por medo, por emoção. Isso culminou com o diabo usar ele para poder ele negar as coisas de Deus. E ele negou. Então, a partir daí, como que a gente nega? Se a gente está num ambiente que não favorece as coisas de Deus e a gente acaba tendo ações, consequentemente, que não condizem com ações de um servo do Senhor, e por último, a gente acaba negando Deus, como que a gente acaba negando? A gente nega quando a gente tem um estilo de vida que não condiz com aquilo que a gente declara. A gente nega quando a gente tem um comportamento e um modo de agir que não condiz com aquilo que Jesus quer de nós. A gente nega quando a gente tem uma postura perante os homens. Estou falando de testemunho. Não procurando a nossa vaidade, mas quando a gente coloca o testemunho de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que está por trás de nós, acima de tudo, e zelamos por esse testemunho. Como que as pessoas ao nosso redor olham para nós e nos enxergam? Ah, fulano tem algo diferente. Ele é um grande homem, ela é uma grande mulher de Deus. Ou será que olham para mim, para você, e falam, fulana é uma crente maneira. Ela é crente, mas ela é legal. Você já ouviu isso alguma vez de você mesmo? Então alguma coisa pode estar errada na sua vida. Você pode estar tomando essas atitudes erradas sem saber, irmãos. Temos que abrir os olhos. Jesus falou que se o mundo me odiou antes a mim, ele também vai odiar vocês. Eu não estou dizendo que a gente tem que cultivar o ódio do mundo, não. Mas se você está na presença de Deus, num ambiente que não é hostil ao Espírito Santo de Deus, se você está tomando cuidado com as suas atitudes, se você está tomando cuidado com o seu comportamento, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar em mim e em você algo diferente, que é a presença do Espírito Santo em nós. Consequentemente, elas vão te confrontar e Deus vai te capacitar na hora do confronto. Ou elas vão se render ao Deus que você serve. Agora, quando elas se colocam diante de você, como se colocam diante de Pedro, enxergam que você está longe de Jesus, mas você declara Jesus, e elas falam que você é um crente, mas é um crente diferente, é um crente maneiro. Não, ele é um crente, mas tudo bem, ele pode. Irmãos, não. Alguma coisa nós estamos fazendo que o mundo está satisfeito com a nossa vida. Irmãos, se você está
dentro do Espírito Santo de Deus, proferindo as coisas de Jesus, confrontando com a palavra santa de Deus, os preceitos, a religião e as coisas que esse mundo tem feito, tem falado, irmãos, se prepare para ser odiado por esse mundo. Ou se preparem para, em meio a eles não entenderem, não compreenderem, acharem que não é assim, olharem para você e verem um homem e uma mulher santa e santo. Porque eles podem, não, quando eles olharem para você, a fofoca vai acabar imediatamente. Quando eles fizerem um grupo ou chamarem alguma coisa, não vão te chamar. Porque eles sabem que por trás de você existe um Deus, é a verdade, é o Evangelho, e que você não negocia os seus valores e não compactua com isso. Vão enxergar em você algo diferente. Porque você não nega aquilo que você declara. As suas ações, elas dizem diretamente aquilo que você serve ao Deus Altíssimo. Então negamos com o nosso comportamento, negamos com o nosso testemunho, muitas das vezes, por medo. Às vezes o medo toma conta de nós e a gente esquece de falar do Deus que está por trás de nós. Às vezes uma doença. Não é errado a gente ficar com o coração às vezes apertado por uma notícia ruim ou algo do tipo. Somos humanos. O errado é a gente deixar aquilo tomar conta da gente quando vê a gente estar de longe olhando as coisas de Jesus por medo, por timidez, ou porque a gente acha que não é capaz, ou porque a gente acha que, se eu estou nessa condição, Deus está longe de mim. Irmãos, Deus não está longe, Deus morreu por nós, Ele está do nosso lado. Aleluia. Deus é Deus, e Ele não abre mão de mim e nem de você, independente da situação. O medo não pode nos afastar de Deus. A timidez não pode nos afastar de Deus. Nós negamos Deus, às vezes, no nosso casamento, porque eu ainda escuto, muitas das vezes, de servos de Deus, que a gente fica no casamento tentando achar quem é o culpado na nossa situação não está tão boa. Irmãos, não existe um único culpado. Se a gente seguir ao pé da letra, engolir o nosso orgulho, irmãos, o nosso casamento é um cordão de 3 dobras e Jesus Cristo é a terceira corda. Mas o homem não quer engolir o orgulho. A mulher é igual, parece um jardim de infância. Ninguém quer engolir o orgulho, ninguém quer ficar quieto, ninguém quer ficar sem dar a última palavra. E muitas das vezes casamentos são jogados na sarjeta pelo diabo, porque o homem não ama a mulher como Jesus amou a igreja e a mulher não dá o devido valor ao homem. É um equilíbrio, irmãos. Então, muitas das vezes, não temos uma postura que temos que ter no nosso casamento. Muitas das vezes não temos uma postura que temos que ter no nosso trabalho. Estamos no meio da rodinha de fofoca. Estamos no grupo que está falando mal de fulano e da ciclana. Muitas das vezes negamos Jesus quando nós, como funcionários, estamos esperando uma oportunidade para poder prejudicar de alguma forma o nosso patrão. Lá em Efésios, Paulo deixa bem claro que o patrão tem que honrar a Deus e honrar o empregado, tem que honrar o seu patrão com toda dignidade e respeito. Muitas das vezes somos patrões e tratamos o funcionário sem o devido respeito, e lá em Efésios também, Paulo deixa instruções que o patrão ele tem que honrar o seu funcionário com o devido respeito também. Às vezes somos funcionários e estamos procurando oportunidades, falando mal do patrão, achando que ele foi injusto, isso e aquilo. Irmãos, somos servos de Deus. E muitas das vezes o patrão quer... Irmãos, não somos deste mundo, nós estamos inseridos nesse mundo, mas pertencemos a algo muito maior. Negamos Jesus quando não liberamos perdão, irmãos. Mais uma vez eu vou dizer aqui, perdão não é um sentimento, é uma atitude. Mas sabe o que a gente fica? Isso já aconteceu comigo e garanto que já aconteceu com vocês. Eu não vou perdoar agora. Deixa isso sair do meu coração.
Quando eu melhorar, eu vou perdoar. Irmão, sabe se às vezes vai levar 6 meses para você liberar o perdão para uma pessoa, porque você está liberando o perdão mediante a sua plena satisfação e é uma emoção. Deus não é Deus de emoção. Se Ele fosse, todos nós estaríamos no inferno, porque não somos dignos do perdão de Deus, mas Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, derramar o seu sangue. E não foi por emoção, foi por amor. Jesus teve uma atitude de morrer por mim e por você, e às vezes não temos uma atitude de liberar o perdão. Somos servos do Senhor. Liberar o perdão não é um favor, é uma obrigação para um servo de Deus. Ah, tudo bem, mas foi ele que me fez mal. Lá em Mateus 5, Jesus fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai depressa, larga tudo que você está dando aqui para Deus, declarando, fazendo, seja lá o que for, e corre para se reconciliar com ele. Não é se você fez o mal para o seu irmão, é se ele te criou o dano. Ainda que você seja inocente, ainda que você tenha razão, isso aqui, irmãos, não é primário, não é quinta série, não é sobre quem está certo e quem está errado, é sobre servos e servas do Deus Altíssimo, é sobre irmos lá e colocarmos um ponto final naquela situação. Negamos Jesus quando não liberamos perdão, negamos Jesus quando a gente fala, perdoei, mas é ele lá e eu aqui, não quero nem olhar para a cara. Estamos negando Jesus. Estamos negando Jesus quando declaramos algo e não temos ações dignas daquele que nós declaramos uma fé. Nós negamos Jesus com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, no nosso casamento, muitas das vezes, no nosso trabalho. Nós negamos Jesus quando o medo toma conta da gente, quando a timidez nos impede de proclamar o Evangelho. Se é assim, Deus te tocou, mas a gente acha que não tem nada a ver. A gente só quer assistir de longe, alguém vai se levantar. Parece Moisés falando, Jesus, Deus, o Senhor vai me levantar outro. Eu sou meio ruim de fala, isso não é muito para mim. Mas eu sei que o Senhor é poderoso e vai enviar outro, Deus. É outro, não, isso não é para mim não. Irmãos, Deus te separou para uma obra. E a obra é você fazer o Evangelho avançar. E Ele está ao teu lado, completamente ao teu lado, todos os dias de sua vida. Não podemos negar isso. Não podemos estar de longe assistindo as coisas de Deus, até o ponto de sermos confrontados. E quando menos esperamos, em pequenas atitudes talvez, ou até grandes, estarmos negando a fé em Deus. Jesus negou. E no momento que ele negou, Pedro negou. Misericórdia. E no momento que Pedro negou, Jesus olhou para ele. E aí, a gente fica tentando imaginar aquela cena de como foi Jesus sendo cuspido, sendo esbofeteado, dando murros em Jesus. Ele olhou para Pedro. Uma coisa eu falo, não foi um olhar de condenação. Porque Jesus, ele veio pregar o arrependimento. O olhar de Jesus é o olhar daquele que ama a minha vida e a sua vida. É o olhar daquele que vê um pecador, olha para ele e espera só o arrependimento sincero. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, assim diz a palavra dele. Então, Jesus olhou e ele todos os dias, nos olha em meio à nossa negação, quando nós acabamos errando. E aí, a palavra vai dizer que Pedro se lembrou de que Jesus disse que ele ia negar. E, irmãos, Pedro tomou uma atitude. E foi o quê? Ele chorou amargamente. Mas foi um choro, você vê no decorrer da história depois, de arrependimento. Porque ele reconheceu, naquele momento, que ele estava longe da presença de Deus, longe de Jesus.
que ele queria seguir Jesus, mas não queria sofrer as aflições de Cristo. Que o medo tomou conta dele. A timidez, seja lá o sentimento que ele estivesse sentindo ali, permitiu que ele negasse. E aí, quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele se arrependeu. Irmãos, nós temos que reconhecer como Pedro reconheceu, os momentos que nós temos negado a Jesus. Não podemos negociar os nossos valores, o nosso evangelho, a nossa fé em Cristo, por aceitação, por conveniência. Irmãos, eu digo para vocês que é melhor ser rejeitado com Jesus do que você ser amado pelo mundo e estar longe dele. Pense nisso. Não seja aceito pelo mundo. Seja aceito por Jesus, independente do que aconteça, independente da consequência disso. Jesus olhou. E Pedro respondeu ao olhar de Jesus com arrependimento genuíno, sincero, de todo o seu coração. Ele chorou. E esse é a que tem que ser a nossa posição diária, porque nós erramos diariamente. Muitas das vezes negamos Jesus todos os dias, sim. Porque todos os dias somos confrontados e somos falhos, e muitas das vezes, se não estivermos com a comunhão devida, nós acabamos errando. Nós acabamos cedendo. Quando abrimos os nossos olhos, estamos longe de Jesus. Já negamos. E a gente lembra da palavra de Jesus, como Pedro, ele lembrou. E a gente não tem outra opção senão chorar, irmãos, e pedir perdão a Deus. Porque quando o galo cantou, muitas pessoas acham que, tá aí, se cumpriu. Viu? Falou. E realmente, foi o que Jesus falou. Mas o galo cantar tem um simbolismo para nós. O galo canta sempre ali no fim da madrugada, no amanhecer. Então, quando o galo cantou, Jesus estava falando para Pedro, assim como fala para mim e para você, quando ele olha para nós em meio ao erro, que o dia vai raiar e que ele espera de nós um arrependimento genuíno, um arrependimento de todo o nosso coração. Quando o galo canta, é necessário um abrir de olhos. E Pedro abraçou essa oportunidade, ele chorou amargamente. Irmão, Jesus, ele nunca vai olhar para nós com um olhar de desprezo. Ele nunca vai olhar para nós com um olhar acusador. Ele nunca vai olhar para a gente e falar assim, não falei que você ia negar? Olha como você é falho, eu não falei que isso ia acontecer? Olha só, tá com medo, já falei que não é... Não é assim que Jesus olha. O olhar de Jesus é o olhar do amor. É o olhar que ele olha para nós. E ele só espera o arrependimento e a reciprocidade em nós amarmos ele incondicionalmente. Um arrependimento de todo o nosso coração. Irmãos, podemos chorar, ficar com raiva que a gente errou. Não importa. Mas nós temos que enxergar o olhar de Jesus e nos arrepender de todo o nosso coração. Isso é algo que só nós temos. Isso é algo que só a cruz nos dá. Esse amor e esse perdão, mediante o arrependimento, ele pode e ele chega a nós todos os dias. Basta nós darmos ouvido, porque ele está nos olhando diariamente. E enxergarmos, muitas das vezes, o quão longe estamos, aonde temos errado. E nos cair em si, e nos arrepender de todo o nosso coração. O que ele tem para nós, irmãos, na nossa vida, é maior do que qualquer erro ou qualquer situação que esteja nos sufocando. Porque não tem coisa melhor, irmãos, nesse mundo, do que você saber que existe um Deus que olha para nós, que morreu por nós, que em meio a erro está olhando para nós não com olhar de acusação, e que esse olhar, ele tem o que ele tem para nós é maior do que qualquer erro e qualquer situação que nós possamos estar passando. Ele olha para mim e para você
E o galo canta, porque é um novo dia. Você errou hoje, o dia começou de novo, porque o galo cantou na minha vida e na sua vida. E Jesus está olhando para você, olha, o dia está aí. Seja como está escrito na minha palavra, que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada hora a mais, até ser um dia perfeito. Jesus está olhando para mim e para você com um olhar de amor. Irmãos, se sinta completamente amado por Ele. E o medo que te toma conta, a timidez, a situação, a briga, a contenda, o faltar de perdoar, isso não é nada. Quando você lembra que existe um Deus vivo que pode falar contigo diariamente e que te ama incondicionalmente, independente da tua situação, independente de o quanto mais longe você esteja dele, sempre vai haver uma chance para um coração arrependido. Porque Paulo, entendendo disso, falou, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo, quando ele fala tudo, é 100%, se fez novo na sua vida. E não importa quantas vezes você errar, ele sempre vai te olhar, o galo sempre vai cantar e ele sempre vai estar na expectativa de você se arrepender. Irmãos, então, chora aos pés dele. Peça perdão mesmo. Reconheça que você não é nada. Saia da sua situação, onde você está longe, sobrecarregado, oprimido e cansado. E lembre-se que ele falou, olha, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo, eu sou a palavra, eu sou tudo para você. Só me aceita. Só se arrependa diariamente e chegue para perto de mim. Irmãos, se nós ouvirmos o galo cantar diariamente, nos arrependermos do nosso pecado e tomarmos uma posição de não estarmos longe de Deus, mas perto das coisas de Deus, confrontarmos este mundo, não negociarmos os nossos valores, Deus vai agir na nossa vida. E Ele vai agir na nossa vida e vai te capacitar em meio a erros, em meio a medos, em meio a situações, em meio a você achar que não é capaz, e vai te dar poder para com testemunho ou pregando, ou seja lá da maneira que for, de salvar vidas e fazer o evangelho crescer diante desse mundo. Confronte o sistema, ame a Deus, se arrependa diariamente. Não assista as coisas de longe. Deus não me escolheu e não te escolheu para sermos meros espectadores, para sermos influenciados por ambientes, para negociarmos os nossos valores e negarmos a nossa fé. Ele escolheu homens e mulheres, não por merecimento, mas porque Ele é um Deus vivo que morreu por nós, não por capacidade, porque se fosse por isso não estaríamos aqui. Mas Ele não olhou quem nós somos agora, mas Ele enxerga lá na frente quem nós podemos ser, se reconhecermos todas essas coisas e deixarmos Ele tomar conta de nós. Então, seja um proclamador do Evangelho, esteja ao lado de Deus, não deixa nada e nem ninguém, nem situação nenhuma te influenciar, e seja santo durante toda a tua vida, sabendo que você vai errar, mas que quando Jesus olhar para você, quando você reconhecer o teu erro, saiba que você está sendo completamente amado e Ele vai agir na sua vida. Amém, igreja? E que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.